Se você quer usar o Mautic de forma profissional, precisa entender uma coisa logo de cara. Os resultados não dependem só das campanhas ou da estratégia de automação de marketing, depende também da infraestrutura. É muito comum ver as pessoas desistindo do Mautic, não porque a ferramenta é complexa, aliás, coisa que ela não é, o Mautic é muito simples, mas porque não conseguem instalar o Mautic, não sabem como escalar a infraestrutura e não conseguem organizar todas as tecnologias envolvidas. Nesse vídeo eu vou te mostrar opções para você rodar o Mautic de maneira mais estável, com segurança e com performance, desde cenários mais simples até ambientes mais completos. Vou mostrar também algumas softwares, algumas soluções, aplicações que complementam esse ecossistema do Mautic, como o N8N, o Chatwood, o Metabase, o Postal, o Nextcloud, o Expo CRM, entre outras. Então, se você quer parar de improvisar e começar a usar o Mautic de forma profissional, fica comigo até o final, que esse vídeo vai abrir a sua cabeça. Então, só recapitulando, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar as principais opções de infraestrutura, na verdade opções de infraestrutura que eu utilizo nos meus projetos, nos meus planos de hospedagem que eu tenho aqui no Mautic, que eu ofereço para os clientes e para os parceiros. Então, opções de infraestrutura para você rodar o Mautic com estabilidade, com segurança e com performance. E aí, claro, vai depender de cenários mais simples e até ambientes mais completos, aí você vai escolher o que é melhor. Então a ideia aqui não é complicar, mas te mostrar as possibilidades de maneira clara para que você escolha a infraestrutura certa para o seu momento, para o seu projeto, para o crescimento do seu projeto, lançamento, vendas perpétuo ou qualquer outro objetivo que você tenha relacionado ao uso do Mautic, à automação de marketing. Tá? Então, claro, eu estou aqui no site aqui da Inovatiz Digital, onde eu entrego o Mautic prontinho para você, planos, então tem planos aqui, preços, entrego o Mautic pronto para você usar, você não precisa se preocupar. Mesmo assim, essa é uma vantagem do Mautic que eu gosto de preservar, que eu gosto de falar, que você pode ter o Mautic onde você quiser, seja aqui comigo, ou seja, numa infraestrutura sua. E para começar falando de infraestrutura, eu vou falar da que eu acredito ser uma boa opção de infraestrutura, que é a Hostinger, tá certo? Ela oferece alguns planos, uns preços muito bacanas em termos de performance, em termos de configuração ali, para você startar uma nova VPS ou mesmo ter que refazer ela. O painel de controle da Hostinger acho muito legal, acho muito bacana, tá certo? Em termos de custo, acho que tem um preço bom. Claro que você tem outras opções de VPS, como por exemplo a própria Amazon, EC2 ali, a Vultr, DigitalOcean e tudo mais. Mas como eu disse, eu acho a Hostinger bem interessante. Aliás, quem quiser contratar alguns serviços na Hostinger, seja VPS ou qualquer um outro dele, pode usar o meu cupom, você vai ganhar um desconto. E eu também, claro, vou ser beneficiado, mas todo mundo ganha. E eu, como eu disse, eu acho ela bastante interessante. Qual é vou dizer assim, desvantagem da Hostinger? Fora esses planos de VPS que você tem aqui, você não consegue aumentar, por exemplo, só o espaço em disco, 400 GB de espaço em disco. Isso é uma característica para quem não conhece o Mautic de maneira mais técnica. A base de dados do Mautic sempre aumenta. Mesmo que a sua base de contatos não cresça, não aumente, a base de dados, o banco de dados do Mautic sempre aumenta. Tá certo? Sempre aumenta. Então, o que mais é consumido no Mautic, ou em termos de recurso, ou que vai ser consumido independente de qualquer coisa, é espaço em disco. Tá certo? Então, vai chegar uma hora que esses 400, é claro que isso vai depender muito do tamanho da sua base, tá certo? Mas, é claro, vai chegar uma hora que esses 400 GB aqui não vai ser suficiente. Aí você vai ter que fazer o quê? Migrar o seu Mautic para uma outra infraestrutura. Até, pelo que eu sei, a Hostinger não oferece uma opção de você aumentar somente o espaço em disco aqui. Tá? Pode ser que em algum momento ela ofereça, mas aí você vai ter que migrar para opções como o Vultr, DigitalOcean, Contabo, Amazon, EC2 e por aí vai. Tá bom?
Mas a Hostinger é muito bacana, é muito boa, eu gosto bastante da Hostinger. Inclusive, falando da Hostinger, você tem aqui embaixo opções, né, vou falar nisso um pouquinho mais para frente, de você instalar, né, a VPS com outras aplicações, né, como o N8N, por exemplo. Na verdade, ela vai usar o Docker, né, para poder virtualizar, por assim dizer. O Docker é um virtualizador, né, tem até uma palavra de dockerizar as coisas, é um termo mais que o pessoal utiliza, mas você, dentro da própria VPS, você consegue ter várias outras aplicações, tudo virtualizado via Docker. Então você tem uma máquina virtual virtualizando aplicações, tá bom? Então a Hostinger é bacana por causa disso. Você consegue ter ali o N8N, você consegue ter o Evolution API e algumas outras aplicações, não vou lembrar de todas, né? Acho que aqui em Ver Mais você tem fica sabendo pelo menos a grande maioria delas, e você consegue ter isso aí de maneira fácil, tá bom? Mas para instalar o Mautic, eu não uso o Docker, tá? Pode parecer meio estranho, algumas pessoas, a maioria dos tutoriais, se você pesquisar no YouTube aqui ou na internet, você vai ver o pessoal falando do Docker, para instalar o Mautic instalado via Docker, mas eu não uso o Docker para fazer os meus projetos, as minhas hospedagens, nada disso usa Docker. Por quê? Porque eu acho complexo a manutenção. Simples assim. E se você não tem conhecimento técnico avançado, um conhecimento técnico, né, mais específico, mais necessário, você pode ter problemas com o Docker, independente se é o Mautic ou qualquer outra aplicação, em situações ali que você precisa fazer uma manutenção no banco de dados ou qualquer outra coisa nesse sentido, uma atualização do Mautic ou alguma outra coisa, você pode ter problema, tá bom? É sempre importante. Um erro muito comum que as pessoas cometem quando vão fazer uma instalação de Mautic, contratar uma VPS, não se preocupa muito com os recursos, não monitora esses recursos sendo consumidos de CPU e memória, que espaço em disco, né, e CPU e RAM, né, memória RAM do servidor e espaço em disco, e de repente o servidor para de funcionar ou fica muito lento, quando na verdade você está usando, a sua infraestrutura já está sobrecarregada. Então, você precisa estar sempre de olho nessas questões para você poder administrar. A vantagem de você ter a sua própria infraestrutura é justamente você ter flexibilidade total, né? E você um custo-benefício muito interessante, porque você usa muito melhor o seu dinheiro. Porém, você é responsável por tudo e se você não tem conhecimento técnico suficiente, isso pode ser um problema para você. Tá bom? Mas a Hostinger é uma excelente opção de VPS, não só de VPS, mas também de outras aplicações como o N8N. Eu vou falar mais um pouquinho dele mais para frente, tá bom? Uma vez que eu tenho a VPS na Hostinger rodando, o que eu uso para instalar o Mautic, já que eu não uso o Docker? Eu faço uma instalação simples, como se fosse um WordPress, tá certo? Porque o Mautic é uma aplicação em PHP, tá certo? E eu uso para gerenciar as instalações o Cloud Panel. Tá certo? O Cloud Panel é um painel de controle, né, um painel de controle de hosting, né, de VPS, por assim dizer, ou de servidores, né, de servidores virtuais, ou de servidores que você tem ali, que você tem disponível. Tá? Ele permite um painel de controle, como eu disse, e facilita um pouco a instalação de algumas aplicações, né, dentro dele. Né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, não é open source, né, o Cloud Panel, mas ao mesmo tempo também não tem uma licença de uso. Tá? O que eu acho que eles têm aqui em termos de preços são questões de suporte e tudo mais, que, novamente, pode ser interessante dependendo do seu perfil. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui o Cloud Panel instalado com algumas aplicações, com alguns Mautics normalmente de desenvolvimento, ou Mautic de teste, Mautic de treinamento que eu tenho aqui dentro. E perceba, dentro do Cloud Panel eu instalo vários Mautics, eu posso ter quantos Mautics eu quiser. Esse é um outro, vou dizer assim, vantagem ou detalhe que as pessoas não observam. Você não precisa ter um Mautic só, você pode ter quantos Mautics você quiser, desde, é claro, que a sua VPS suporte todos essa quantidade de Mautic em termos de performance, né? Cada Mautic desse vai ter as suas contabs ali, né? As suas tarefas, serviços auxiliares que eu chamo, mas são as tarefas famosas, as tarefas crons do Mautic, funcionando, os acessos ali, né? As requisições chegando no Mautic para rastrear as pessoas que estão acessando o seu site ou as suas páginas, e tudo isso precisa ser contabilizado. O Cloud Panel oferece um painel, um dash aqui, né? Que você tem esse controle. Claro que se a sua VPS está lá na Hostinger, você também tem algo nesse sentido para monitorar,
tá bom? E aí, dentro da instalação do Mautic, nesse caso aqui não é difícil, você basicamente vai copiar os arquivos para um diretório ali e fazer a instalação pelo navegador, tá? Não, a ideia não é mostrar nada disso, mas se você quiser saber, tem os cursos aqui, Mautic para iniciante, Mautic para lançamento, vai estar a descrição aqui no curso. Eles vão receber agora novos vídeos de instalação do Mautic, algumas opções ali de instalação do Mautic, e aí você vai saber melhor como tudo isso funciona, mas não tem muito segredo, tá certo? E aí eu uso o Cloud Panel em todos os meus projetos praticamente para gerenciar as instalações, para gerenciar os Mautic dos meus clientes, dos meus parceiros e por aí vai. Tá? Quando a gente faz a instalação do Mautic, você precisa fazer as configurações de Chrome, né, e tudo mais, é tudo por aqui que você faz, e dentro do Mautic você vai configurar o serviço de disparo de e-mail, o serviço de envio de e-mail. Existem diversas opções, normalmente quando a gente está começando o Mautic, você pode usar o SMTP do seu domínio, tá certo? Mas não é o recomendado, existem diversas restrições ali que você pode, esses problemas ou restrições que o seu servidor, a sua hospedagem de e-mail pode impor e que você talvez não consiga usar. Mas de uma via de regra você consegue usar o SMTP. Mas se você quer algo mais profissional, porque quando você configura o seu SMTP, qual é o problema? Você não tem o retorno dos e-mails de bounce, que são os e-mails inválidos, errados, e também de outros eventos como os spam compliant, né? Ou seja, as reclamações de spam que as pessoas estão fazendo por receber o seu e-mail, tá certo? Você não tem isso daí, e aí você tem que fazer essa limpeza da sua base de maneira manual, de alguma maneira, e isso compromete a sua entregabilidade, né? Entregabilidade é a capacidade do e-mail de chegar na caixa de entrada do seu destinatário. Então, tudo isso compromete se você não limpa a sua base, então não mantém a sua base organizada em termos de e-mails válidos e tudo mais, você compromete a entrega. Não é só isso, mas isso ajuda bastante. E serviços que você pode usar. Aqui, é claro, eu estou falando, pensando tudo em soluções onde você mesmo vai gerenciar. Tá? Então, existe um serviço bastante conhecido, né, que é o Postal Server. O Postal Server é como se fosse um servidor de e-mail de aplicação, ele não é um servidor de e-mail de hospedagem. Né? Por exemplo, você configurar aqui caixas de entrada, esse tipo de coisa, não é. Ele é só um SMTP, só envio de mensagem. Tá? Para quem não entende de como o e-mail funciona, são serviços diferentes. SMTP é para envio e protocolos como IMAP ou POP são para recebimento, leitura recebimento da caixa de entrada. Tá certo? Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, talvez isso seja um bom indício de você pensar em ter o Mautic hospedado em uma infraestrutura própria, tá certo? Porque, como eu disse, algumas coisas não é que são difíceis, mas o conhecimento técnico ele é necessário e vai te ajudar bastante a resolver problemas, principalmente questões de DNS. É muito comum as pessoas configurarem os serviços de e-mail, não mexerem no DNS, ou não criarem os registros, ou não configurar os registros de DNS corretamente, e a entrega também está comprometida, porque você não autenticou o seu domínio corretamente, né? E aí, quando o seu e-mail bate lá no destinatário, você pode ter problemas como listas negras, atrasos, bloqueios e por aí vai. O Postal, então, é um serviço open source que você instala numa VPS sua, tá? E ele funciona via Docker, tá certo? Mas ele tem todo um procedimento ali de instalação, não é nada complicado, tem toda uma documentação bacana aqui do Postal, e você então cria um servidor de disparo de e-mail. É muito legal, você tem um serviço de disparo de e-mail, pode disparar quantos e-mails você quiser ou a sua VPS suportar. Qual é a desvantagem? Você precisa gerenciar blacklists e qualquer outra coisa. Você não consegue usar o Postal em qualquer data center, ou seja, em qualquer VPS. A Hostinger, por exemplo, não permite você instalar o Postal lá dentro. Tá? Alguns outros serviços como a Amazon, o Amazon EC2, você pode criar uma VPS lá dentro e colocar o Postal, mas você também não pode, via de regra, usar ele para enviar e-mail. Você precisaria pedir uma licença, né, uma permissão lá para a Amazon para liberar a porta 25 e aí sim conseguir. Eles fazem várias regras inicialmente em termos de quantidade de mensagens trocadas na porta 25, justamente porque eles não querem ninguém enviando spam lá pelos serviços dele, tá certo? Então, tudo isso pode ser um problema para você em termos de gestão. Lembrando, né, quando eu estou falando aqui de infraestrutura, para você usar, você vai ter que gerenciar tudo isso daqui. Tá? Então o Postal é um bom cara, é um cara excelente, né? A gente usa o Postal aqui enquanto
envio de todos os mounts que a gente tem, ou a grande maioria, acho que 99%, tá? Utiliza o postal aqui, instalado em VPS próprias, tá bom? E a gente gerencia tudo, eu gerencio tudo. Mas o postal, uma opção interessante que eu sempre recomendo é o MailJet. Tá? O MailJet é um serviço ele é um serviço mais completo, não é só envio de e-mail, ele tem, você pode montar um e-mail marketing ali dentro, ele vai numa linha um pouco de MailChimp misturado com, né, Mautic e tudo mais, você tem algumas coisas bacanas aqui, né? Depende do plano que você escolhe, tá certo? Mas o MailJet é um cara que você pode criar uma conta aqui dentro, ele tem um plano gratuito para envio de até 200 e-mails por dia, tá? Você pode usar ele. Já tem suporte em termos de webhooks para poder avisar o Mautic ali quanto a bounces e tudo mais, tá certo? Dependendo, aí você vai precisar instalar um plugin no Mautic, a instalação do Mautic 5, por exemplo, você precisa de um plugin, Mautic 6 precisa de um plugin para poder receber esse webhook, senão você tem que gerenciar isso via o N8N. O N8N recebe os webhooks aqui do MailJet, né, e adiciona a tag do not contact no Mautic para que aquela pessoa receba aquele sinalzinho. Não sei se vocês já viram, quando você entra no Mautic, um sinalzinho vermelho, normalmente bounce ou descadastramento, mas você precisa marcar essa pessoa dentro do Mautic ali para o Mautic não mandar mais e-mails para aquela pessoa, né? E descadastrar aquela pessoa ou marcar aquela pessoa não recebe, não deve ser mais contactada. Tá? O MailJet é um cara muito legal. Você, uma vez com um plano pago, você tem um construtor de e-mails aqui dentro do MailJet. Você consegue exportar para o formato MJML o seu e-mail. E o MJML é o padrão suportado pelo editor de e-mails aqui no Mautic. Tá certo? Então, uma vez que você faz aqui, você copia, joga lá e aí você joga no Mautic, né? E você consegue usar o construtor ali do Mautic Visual, que é o Grape.js. Você consegue usar aquele construtor, fica muito mais fácil, tá certo? Mas o Mautic 5 agora, o Mautic 6 tem bastante modelos de e-mail que facilita bem as coisas. O Mautic 4 não tinha modelos de e-mails legais, mas o 5 e o 6 tem bastante modelo de e-mail bacana que dá para você usar. Não precisaria, mas é uma opção bem legal que o MailJet oferece, por isso que eu sempre recomendo o MailJet, tá bom? E aí com isso, ou seja, CloudPanel para você instalar o seu Mautic, né? Configurar as crons, instalar quantos ambientes de Mautic você quiser, configurar ali as suas crons e tudo mais, banco de dados, e depois o postal numa VPS, numa outra VPS, para você ter o seu serviço de envio de e-mail, ou o MailJet, aí você não precisa de VPS nem nada, né? Para fazer você já tem um Mautic funcional. Ah, eu posso ter o postal e tudo isso no meu VPS? Não, não pode ter. Não pode, tá certo? Não dá certo. Algumas questões por questões de performance, outras por conflitos de mensagem, de serviços dentro em função de cada serviço que está rodando. Tá certo? Então você pode ter problemas se você misturar tudo. Aliás, isso vale para todos os outros serviços que eu vou falar a partir de então. Não necessariamente você consegue ter todos esses serviços funcionando em uma única VPS. O pessoal quer economizar demais e acaba tendo depois um problema. Sem contar que você tem que entender que cada aplicação nova que você instala na sua VPS, ela está consumindo recurso que pode comprometer a performance de uma maneira geral. Tá bom? E aí, falando de outros elementos, outras aplicações que você pode usar, vou falar primeiro o Nextcloud. Ele é uma aplicação de colaboração, você tem várias coisas que você pode fazer aqui dentro do Nextcloud, eu gosto muito, eu uso ele. Tá? Gerenciamento de arquivos, transformar uma VPS, né, como se fosse Google Docs ali, né? Tem espaço para armazenar arquivos seus, calendários, várias outras coisas, tá vendo? Você tem umas coisas bem bacanas que o Nextcloud oferece e que você pode instalar ele numa VPS, né, sua, ter ele funcionando. Ele é muito legal. Quem não conhece o Nextcloud, recomendo experimentar ali, ver se acha algum vídeo ali, né, alguma coisa. Fazer uma instalação ali numa VPS sua, para poder ver como ele funciona. Acho muito bacana o Nextcloud. Um outro cara muito legal, que a gente usa bastante, é o Chatwood, tá certo? É um cara de mensageria. Isso aqui a gente criar chats, né? Seja colocando robôs ali IA,
ou mesmo você respondendo, você pode integrar com o WhatsApp, por exemplo, através do Twilio, né? Eu uso o Chatwood através do Twilio. O Twilio é o cara responsável por enviar as mensagens de WhatsApp para dentro do meu Mautic. O Twilio usa a ferramenta, usa a API oficial, né? É parceiro oficial da Meta. E aí para conversar com as pessoas eu uso o Chatwood. Tá? Você pode usar aqui dentro, ele tem planos de uso aqui dentro do próprio Chatwood, ou você pode instalar ele numa VPS sua, tá certo? É muito bacana, ele é um cara muito legal, eu gosto bastante do Chatwood. Em termos de, para você gerenciar em termos de CRM, o Expo CRM é um CRM bacana, eu estou usando ele não faz muito tempo, menos de um ano. Esse ano aqui que eu consegui centralizar, né, trazer todos a minha base de contatos ali de negócios dentro dele, tá? Ele é muito legal também, muito bacana, não tenho nada a reclamar. Open source, tá certo? Então você pode também instalar ele dentro da sua VPS, tá certo? E vou colocar um outro aqui, que é o Metabase. Não sei se a pessoa conhece o Metabase, mas o Metabase é um cara de dashboard, muito bacana, esse cara de dashboard. Você pode instalar ele também dentro de uma VPS, ele vai numa linha de Data Studio, esse tipo de coisa, mas é seu, tá certo? Dentro de uma VPS ali, você instala, integra com a base de dados do Mautic e você consegue montar indicadores, tá? Precisa manjar de SQL para poder criar os comandos ali e poder trazer os dados, montar o dash que você precisa para o seu Mautic. Aliás, esse ano aqui pretendo disponibilizar algumas soluções ou serviços extras envolvendo o Metabase para quem contratar os serviços aqui de hospedagem de Mautic. Se tudo der certo, o Metabase vai estar incluído nisso daí, tá bom? Então o Metabase é um cara muito bacana, para quem não conhecia, vale a pena. E claro, né, o que eu considero um braço esquerdo, braço direito, todos os braços do Mautic, uma solução, uma aplicação que não pode faltar na sua infraestrutura de Mautic, que é o N8N. Tá? O N8N, uma ferramenta de integração para você criar workflows ali e poder integrar o Mautic através do N8N com tudo que você usa de outras tecnologias, né? Plataformas de pagamento, com tudo. Outros CRMs, caso você já use outros CRMs ali, você faz toda a integração ali usando o N8N, fantástica ferramenta, muito boa, open source, e você pode ter ela também instalada numa VPS sua, tá certo? E como que você faz a instalação de todas essas aplicações? Você tem a opção aqui da Hostinger, tá certo? Porque você consegue ter uma VPS com o Docker, né? Instalar o N8N, que ele vai habilitar um Docker e depois lá dentro você consegue instalar outras aplicações. Se eu não estou enganado, tem o Nextcloud, mas não tenho certeza. Acho que tem o Metabase que você pode instalar ali dentro, o N8N já falei, né? Tem aqui, já mostra. O Metabase acho que tem, o Chatwood acho que não tem ainda, não tenho certeza. O Evolution API você consegue instalar. Nextcloud acho que tem, mas não tenho certeza, tá bom? Mas se você quer realmente ter uma outra opção open source em termos de instalação de Docker, eu recomendo o EasyPanel. O EasyPanel, você vai ter você pega uma VPS lá na Hostinger, né? Uma VPS simples, sem nada, sem aplicação, só sistema operacional. Recomendo sempre usar o Debian, né? As últimas versões do Debian. Eu particularmente não gosto do Ubuntu como server, mas isso é uma escolha pessoal, não existe uma razão muito assim. Eu prefiro o Debian, tá certo? E aí dentro do Debian você instala o EasyPanel, comando muito simples, e ele vai criar um ambiente de gestão de aplicações via Docker para você. O EasyPanel ele não é open source, tá certo? Mas você consegue instalar ele gratuitamente, sem nenhum custo. Você consegue ter até 3 aplicações rodando e depois você tem um preço de licença que abre para aplicações infinitas para você instalar. Não é caro, acho que vale muito a pena, tá certo? E você tem aqui em templates diversas opções, né? Por exemplo, o Nextcloud, então você consegue instalar o Nextcloud, você tem o N8N, você consegue instalar, você consegue instalar o Chatwood aqui dentro, você consegue instalar, quem mais? O Expo CRM,
tudo dentro do N8N aqui, tá? Que mais você consegue instalar? Não sei, acho que dos que eu falei aqui. Tem várias outras aplicações, ó, o próprio Evolution, cadê? O Evolution API, né? Que você pode instalar aqui, também dentro dele. E cada um deles uma aplicação que você gerencia de uma maneira muito mais fácil. Existem opções, por exemplo, em vez do EasyPen você pode usar um Portainer? Pode usar o Portainer. Ele é mais complexo de fazer a instalação, ele é open source, mas é mais complexo de fazer a instalação. Se você não tem conhecimento técnico avançado ou suficiente, não recomendo. Tá? Você pode ter problema, tudo pode funcionar, você pode seguir tutoriais e vai tudo funcionar. Até o momento que você tiver alguma manutenção, alguma crise, alguma coisa, que as coisas parem de funcionar e você não vai saber o que fazer. Aí você vai ficar preso a alguém para te prestar suporte, tá certo? Enquanto que o EasyPen facilita bastante as coisas, né, porque em termos de atualizações e tudo mais, fica muito mais fácil, tá, de você gerenciar as suas aplicações usando um painel um pouco mais completo, tá bom? Por isso que eu recomendo o EasyPen, se você tiver um pouquinho mais de controle, ou a Hostinger ali, é muito mais fácil você gerenciar se você não tem o conhecimento suficiente. Tá certo? Então é isso, nesse vídeo aqui é um pouco diferente do que venho disponibilizando, mas eu queria falar sobre isso, né? Sobre a infraestrutura do Mautic, né? E como você pode montar a sua infraestrutura de uma maneira realmente profissional. Então, ambientes simples, né? Se você está começando o Mautic, quer conhecer o Mautic, você não precisa de nada disso. Você pode instalar o Mautic na Hostinger ali, num serviço de hospedagem básica aqui, ó, de hospedagem de site, ó, tá certo? Você instala um site PHP, faz o upload do Mautic ali dentro, configura as crons e tudo mais. Uma hospedagem básica, assim como tem na Hostinger, tem diversas outras. É para ambiente de produção? Não, não é para ambiente de produção, é para ambiente de teste. Tá certo? Por quê? Porque você pode ter diversos problemas quando a gente está trabalhando com hospedagem compartilhada, que é o caso aqui. Tá? Então você pode ter diversos problemas, sem contar que você não tem controle necessário sobre o Mautic que está instalado. Tá? Mas para ambiente de teste, ambiente de homologação, validação, né, de estudo, vale muito a pena. É o jeito mais fácil que você tem. E aí você configura lá o seu serviço de SMTP do seu domínio, na Hostinger também, porque você não está enviando e-mail, é só para você estudar, conhecer a ferramenta, conhecer a plataforma do Mautic, ou fazer testes com a plataforma do Mautic, tá bom? Então você pode ter uma dessas aqui, né, instalada para testes, como eu disse, e o seu Mautic de produção, tá bom? Agora, se você estiver testando quiser testar questões de atualizações do Mautic para a versão 5, para a versão 6 e por aí vai, essas coisas não são tão simples. Então você ter uma ferramenta como o CloudPenion que você vai gerenciar isso melhor, é mais fácil, você faz os testes melhores e consegue não parar o seu ambiente de produção. Tá? Claro, você pode, como eu disse, eu não falei do Docker para você instalar o Mautic, é possível, eu não gosto, porque ele traz um complicador, principalmente quando você tem que fazer coisas na base de dados, que para mim não ajuda, tá certo? E que pode ser um problema, novamente, se você não tem conhecimento técnico avançado o suficiente. Tá? E para evitar tudo isso, novamente, claro, você sempre pode contar com os meus planos aqui de hospedagem. Eu entrego o Mautic prontinho para você, ajudo, né, em todas as questões de integração do Mautic com o seu site para rastrear as páginas e tudo mais. O Mautic já vai prontinho, você não precisa nada, ele já vai estar enviando e-mail, vai estar tudo certinho. Tá certo? E ajudo numa fase inicial de implantação. Além disso, você tem acesso aos meus cursos, né? Vai estar tudo aqui na descrição, o Mautic para iniciante e o Mautic para lançamento, que seria um curso um pouco mais avançado, tá certo? Vai estar aqui na descrição, tem um vídeo mostrando o conteúdo que tem hoje, né, janeiro de 2026 no curso, mas que a partir do próximo mês de fevereiro vai sofrer algumas atualizações de conteúdo, na verdade inclusões de novos conteúdos, nesse caso aqui, especificamente sobre instalação e configuração. Vou mostrar bem detalhado, ou mais detalhadamente possível, algumas questões envolvendo várias aplicações dessas aqui, ferramentas dessas aqui que eu mostrei aqui nesse vídeo, tá certo? E se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários. Se você vai contratar a Hostinger, pode usar o meu código, o meu cupom de desconto, vai ser bacana. Eu vou ganhar também alguns descontos aqui quando eu precisar contratar serviços aqui dentro da Hostinger, e você vai ganhar um descontão ali para poder contratar a sua VPS, tá certo? Qualquer coisa, escreve nos comentários que eu vou te ajudar, vou te orientar e vou te ajudar da melhor maneira possível. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.